Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês e continuar meu assunto que eu estava falando no meu vídeo anterior sobre o papel das igrejas nesse assunto tão polêmico que é a pedofilia. Como eu estava falando, vou resumir um pouquinho. Eu até pesquisei e eu achei que a igreja tinha um papel fundamental, que as famílias tinham como se proteger, recorrer às igrejas e ter um auxílio, né, uma proteção. Mas pelo que eu vi não é bem assim. Como eu já tinha falado, não sou eu, Gisele dos Santos, que estou falando isso. Eu pesquisei antes de vir aqui falar isso. Tá na internet para quem quiser ver, basta pesquisar. É grande os números de líderes religiosos evangélicos envolvidos com pedofilia. Ultrapassa até o número de padres. A mídia foca muito em padres. Eu, como evangélica, fiquei com vergonha, porque eu achei que, né, a gente só ouve falar em padre pedófilo, mas infelizmente a realidade é bem outra. Tem um número muito grande de líderes evangélicos envolvidos nisso. Então, eu me pergunto para onde que essas famílias, mães responsáveis, né? Para onde que elas vão correr? Para onde que elas vão pedir ajuda? Porque muitas pessoas, famílias, moram em lugares distantes, lugarzinhos pequenos, longe de delegacias, longe de qualquer meio de que não tem acesso à internet, que não tem acesso, sabe, a que elas não estão assim tão globalizadas como nós. E muitas vezes os recursos que elas têm na vida é muito limitado, muito. Eu tenho uma enteada que mora em João Pessoa e ela contou pra mim assim, ela teve uns 5 meses aqui em casa e ela contou pra mim e falou assim: Gi, você precisa ver como é que é o interior mesmo, assim, lá pra João Pessoa. Ela falou assim, aquelas famílias que moram no interior mesmo, é muito precário, eles não têm recursos nenhum, assim, eles moram, pobreza mesmo, assim, eles não têm nada. Eu fico pensando nessas famílias que moram isoladas, tanto no Nordeste, ou que moram no interior aqui mesmo, em Santa Catarina, que moram no interior de qualquer lugar, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a centro, a nada, que estão assim isolados no mato, sabe? Que muitas vezes o único lazer que elas têm na vida é ir a uma igreja, às vezes, sabe? Tem famílias que o único lazer que elas têm é ir numa igreja, fazer a compra, às vezes uma vez por mês, vão no centro da capital mais próxima ou da cidadezinha mais próxima e vão numa comunidade evangélica ou católica, ou seja lá o que for, na crença que elas acreditam, e é ali o único divertimento que elas têm. Essas famílias, elas vivem isoladas e muitas vezes ali poderia ser o refúgio que elas tanto precisam, porque nesses lugares retirados também acontece pedofilia. E lá pode estar uma mãe, uma avó,
alguém querendo pedir ajuda e talvez lá tá esse pastor, tá esse padre, tá esse bispo, seja lá quem for de qualquer igreja, que ela poderia chegar e pedir ajuda, porque esse bispo, esse pastor, seja lá quem for de qualquer denominação, eu não estou falando só da evangélica, eles têm contato com o mundo fora, porque eles têm um líder acima deles. Eles poderiam pedir ajuda, mas não é falado sobre isso. Não tem abertura para falar sobre isso. É tudo muito restrito, é um tabu falar sobre isso. É lamentável que em pleno 2019 tem tantas crianças que sofrem com isso, que morrem na mão de pedófilos, que muitas vezes são da família, são pais, são tios, são primos, são avós. Gente, isso me dói porque eu passei por isso, mas é inadmissível, gente. Eu passei por isso há 30 e... com meu avô, tinha 3 anos. Há 36 anos atrás, mas é inadmissível que isso aconteça agora. Na minha época isso acontecia, só que era abafado os casos. Só que hoje tá tão banalizado o negócio que eles matam as crianças, a vida virou um nada, não tem valor nenhum. Eu não consigo acreditar. Eu tô postando os vídeos e eu vejo como as pessoas parecem que estão anestesiadas. Elas não assimilam, parece, as coisas. Você fala e é como se elas olhassem para isso e acreditassem que isso não vai acontecer. Ah, não vai acontecer na minha família, isso não vai acontecer comigo. Isso é coisa que acontece lá só em cidade grande. Ah, isso acontece só em filme. Isso acontece só em novela. Ah, vai acontecer só com o filho do fulano, do vizinho, do ciclano. Ah, no meu não acontece, porque eu cuido. Gente, isso acontece em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E pode ter certeza. O pedófilo não é uma pessoa que você não conhece, que vai chegar do nada, de repente, na sua casa e pedir um copo d'água. Não. Geralmente o pedófilo está dentro da tua casa. Ele frequenta a tua casa. Ele conhece a rotina da tua casa. Ele conhece muito bem a criança. Pode ter certeza. O pedófilo, ele conhece a criança e ele tem a confiança da criança. A criança geralmente confia nessa pessoa, tá? Como eu já disse em vídeos anteriores, a criança é muito inocente, ela é muito pura. A criança geralmente precisa de contato. A criança gosta muito, né? De abraço, de carinho. É difícil, é muito difícil ter criança que não gosta. O pedófilo pode ter certeza que antes de ele cometer isso, ele vai sondar muito bem a tua casa, tá? Ele vai se aproximar muito bem de ti, vai se tornar amigo. Se ele já não é, né, da família, né, que já não tem a confiança sua, a criança, com certeza, ela vai gostar muito dessa pessoa. É uma pessoa que vai brincar com ela antes de fazer isso, tá? Vai pegar muito ela no colo, vai fazer muito carinho nela, para que ela tenha toda a liberdade de fazer o que ela quer com ela. Não fique pensando que vai ser um estranho que vai tentar fazer isso com teu filho. Tire isso da tua cabeça. Pedófilo é uma pessoa que está bem próximo da tua casa.
Talvez o mais longe que vai estar da tua casa é um muro. Às vezes é um vizinho, tá? Alguma coisa assim. Mas é alguém que a criança conhece e sempre tá por perto, tá? Vai brincar com ela, tá? Vai dar balinha pra ela. Pode ter certeza. Então, mães, pelo que eu vi, e responsáveis também, pais, tem muito pais bons, não tem muito com quem a gente contar. É a gente e a gente, tá? Não tem igreja para ajudar, não tem ninguém para ajudar. Eu pesquisei muito sobre esse assunto e é muito defasado ainda o combate à pedofilia no Brasil. Somos nós mesmos, pais, responsáveis que amamos os nossos filhos, porque só quem ama mesmo, quem ama, é que cuida. Porque é uma coisa que eu sempre falo assim, quem tem filho, já desde pequenininho que usa fralda, não deixa qualquer pessoa trocar teu filho, não deixa qualquer pessoa dar banho no teu filho. Criança não é brinquedo para ficar na mão de um e de outro. Você tem que escolher a dedo quem vai cuidar do teu filho. Gente, criança é muito sério. Ali contém sonhos, projetos. Eles são pequenos, mas eles têm tantos sonhos. Meu filho tem 9 anos, mas desde que ele começou a falar e brincar, que a gente via assim com 3 anos mais ou menos, que ele já tinha umas brincadeiras mais preferidas. Eu via, meu Deus, como ele gostava assim como ele gostava de ser cowboy, como ele falava que ele queria ser cowboy, como ele... Gente, criança é tão maravilhosa. Eu sei que tem gente que não gosta de criança, mas respeita quem gosta, respeita quem quer cuidar e proteger. Teve lugares que eu publiquei meu vídeo, nesses lugares ele não foi banido, meu vídeo não foi excluído, mas teve pessoas que se opuseram, 2 homens se opuseram e comentaram: aqui não é lugar de colocar, era um grupo de trabalho. Eu até comentei, sim, é grupo de trabalho, sim, mas as pessoas trabalham, mas tem pessoas que têm filhos, tudo, e acredito que vão querer saber sobre isso. Porque você não tem criança na sua família? É impossível. Por mais que você não tenha filho, alguma criança tem na família, né? É impossível não ter nenhuma criança na família. Tem que ter algum sobrinho, alguma coisa tem que ter na família. Gente, é informação. É, vamos dar as mãos, vamos fazer uma corrente. Se não tem justiça para nossas crianças, vamos nós, que somos do bem, vamos se unir, vamos proteger nossas crianças. É só com informação, gente. Senão não vamos a lugar nenhum. Se a gente tampar os olhos e os ouvidos, a gente não vai a lugar nenhum. É criança que morre todos os dias, todos os dias. Eu fico com o coração doendo porque é por falta de informação. As pessoas se preocupam com tanta coisa e uma coisa dessa que é o futuro dos filhos não estão preocupados. Eu falo futuro porque o futuro, sim, mexeu com criança, você está mexendo com os sonhos dela, com tudo. É a cabecinha dela. A partir do momento que a criança é abusada, pode ter certeza, ela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. É uma coisa que você vai estar pro resto da vida, você vai ter que levar em psicólogo, os danos causados numa criança, gente, vamos evitar que isso aconteça. E para aquelas que já aconteceu, eu vou fazer outros vídeos. Vamos cuidar da cabecinha delas, sabe? Pra que não chegue na fase adulta
Eu cheguei nos meus 25 anos, foi onde que eu comecei a falar sobre o assunto. Eu comecei a tomar remédio, antidepressivo, tudo. Depois eu vou explicar melhor o porquê que eu tinha tanto medo, tudo. Os danos que no meu caso, né? Por que eu tinha tanto medo, tinha tanto. Eu cheguei a ficar com pânico mesmo. Então, assim, vamos cuidar para os estragos não serem tão grandes, porque o estrago já foi feito. Agora, o- as consequências desse estrago somos nós, pais, que vamos definir o tanto que ele vai ser. Já foi feito. Agora, uma coisa eu digo para vocês: a criança nunca tem culpa. Não faça isso que fizeram comigo, de jogar a culpa na criança. Se eu tivesse contado, às vezes me pergunto por que você. Já me fizeram essa pergunta, por que você não contou para sua avó? Se eu tivesse contado para minha avó, eu ia ser culpada. Com certeza eu ia ser culpada. Pelo jeito como eu fui criada, eu ia ser culpada. A criança não tem culpa. Não tem culpa. Ela é pura, ela é inocente. Ela não tem malícia. Se você pegar desde bebezinho recém-nascido, a criança, se você trocar, na hora de trocar ela, tudo, a criança, ela gosta de ser tocada. Isso não é malícia da criança. Nós, seres humanos, fomos criados para isso, não fomos? Ela sente prazer. Não é porque é uma criança, um bebê, ela não sente prazer. Se você tocar uma criança, na hora da troca, for limpar ela, alguma coisa, você vê um menino, eu tenho um menino. Se você for. Eu, quando ele era bebê, você ia passar um lencinho umedecido nele, alguma coisa, ele já ficava com o pintinho dele com ereção. Isso é do ser humano. Então, se você pega uma pessoa com má intenção e deixa trocar ele, faz um estrago. Não é porque era um bebê, ele usou fralda até 3 anos. Não é porque é um bebê, imagina se estivesse com 3 aninhos, alguém vai trocar ele vai lá na hora de trocar e ele fica com o pintinho, né, com ereção. Ele não tá com malícia, ele é uma criança, ele é pura. Mas ele foi tocado, automaticamente é uma área que uma região que é sensível ao toque. Dá prazer, mas não é um prazer que há porque ele quer fazer sexo. Não. Agora imagina uma pessoa que tem má intenção. Se tá por perto e vê aquilo, é óbvio que vai fazer alguma coisa com meu filho. Isso não é só com o menino, é com a menina também. Então não é porque a menina, ela se vergonha alguma coisa. Não, gente. A criança é assim. Ela sente prazer, mas não é um prazer do sexo como o adulto. Se você pegar qualquer livro de psicologia ou de comportamento infantil, você vai ver sobre isso. Até no entanto que nós professores a gente aprende sobre esse assunto quando você está com uma criança é, que ela se toca. Tem criança que às vezes ela tem mania de ficar se tocando ou se esfregando em algum objeto, alguma coisa assim, numa cadeira ou colchão. Nós, professores, o que a gente tem que fazer? Você tem que pegar a criança e distrair ela, você tem que chamar a atenção dela para outra coisa. Você não pode brigar com a criança e você não pode estimular ela a ficar ali. Você tem que pegar ela, chamar ela e brincar com ela para ela se distrair para outra coisa. Jamais você pode pegar e brigar com a criança ou dizer que aquilo está errado. Porque é da natureza do ser humano. O ser humano tem prazer nessas regiões.
ele já nasce com prazer nessas regiões. Então, nós pais, o que nós temos que fazer? Às vezes tem pais que tem crianças que têm mais sensibilidade, às vezes tem que procurar psicólogo, tudo, para saber o que tem que fazer, porque às vezes a criança não consegue se controlar. Já tive casos assim de pais que tiveram que procurar psicólogo, tudo, para saber o que tinha que fazer com o filho, porque assim a criança ficava muito tempo mexendo nas partes íntimas. Então, não é porque a criança, porque a criança se vergonha, porque a criança. Não, gente, a criança é pura, ela não tem a malícia, a maldade, que ela tá fazendo uma coisa, que aquilo ali é errado, que aquilo ali é sujo, nojento. Não, não é sujo, nojento. Nós somos é, totalmente. Como é que eu posso dizer? O ser humano foi feito para isso. Claro que nós somos diferentes dos animais, a gente sabe se comportar, a gente sabe o horário certo, a hora certa para fazer as coisas. O homem e a mulher, o ser humano, independente da opção sexual, não sai por aí em qualquer lugar fazendo, né? Tendo relações sexuais. E a criança também, ela vai ter uma idade para fazer isso, ela não vai fazer isso criança. Não... Mas quem tem a cabeça, né, de um pedófilo, ele se aproveita disso da criança, essa pureza que ela tem, com essa sensibilidade que ela tem já desde criança, ele se aproveita disso. Aí é que mora o perigo. Então, por isso que nós, pais, nós temos que cuidar das nossas crianças, porque a criança é ingênua. As pessoas por falta de informação, elas muitas vezes não sabem como lidar com seus filhos. E às vezes tem vergonha de falar sobre isso, ou até mesmo procurar ajuda, ou não sei por que ainda tem tanto tabu sobre esse assunto. Só que é um assunto que pode levar a outro muito pior, que é o seu filho ser abusado. Então, por favor, mães e pais responsáveis que amam o seu filho, quem ama protege, quem ama cuida. Por favor, vamos cuidar das nossas crianças. Eu estou aqui, eu vou continuar fazendo vídeo, eu vou continuar trazendo informações sobre esse assunto e eu quero continuar minha história. Eu dei uma pausa porque eu precisava abordar esse assunto sobre as igrejas, porque acabou me espantando muito, me assustou muito esse fato de os vídeos que eu tinha postado em alguns grupos ter sido banido de todos os grupos que eram cristãos. Eu fiquei, caramba, mas por que foi banido desse jeito? É um assunto que é tão polêmico, mas que é tão importante às nossas crianças. E eu fui pesquisar o porquê e isso me assustou bastante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu conto com vocês para deixar o like e se inscrever no meu canal, isso ajuda bastante. Eu preciso da colaboração de vocês para que o meu canal continue no YouTube. O meu objetivo aqui é informar vocês e ajudar para que seus filhos estejam protegidos, certo? Eu deixo um abraço aqui para vocês e espero que vocês entendam que eu estou aqui só para ajudar, certo? Estou aqui para proteger nossas crianças. Nós precisamos fazer isso. Nós não temos ajudas de ninguém, tá? Depois que aconteceu, eu sempre falo isso. Depois que aconteceu, não adianta chorar. A única solução é evitar que aconteça, certo? Tchau, tchau. Um abraço a todos e a paz.